Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre hipertensão arterial. Aqui no consultório é uma das patologias que o médico cardiologista acaba atendendo aí no seu dia a dia. Talvez seja a doença em que o cardiologista mais cuida. Mas você sabe realmente o que é hipertensão arterial? E o que a pressão alta pode causar no teu coração? O que a pressão alta pode causar no teu corpo se você não cuidar dela? Então, para saber tudo sobre pressão alta, fica comigo até o final do vídeo e roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marcar passo. Então, todo dia no meu consultório eu atendo pacientes hipertensos, né? O que é hipertensão arterial? Se você tem ali níveis mantidos e elevados acima de 140 milímetros de mercúrio da pressão arterial sistólica ou 90 milímetros de mercúrio da pressão arterial diastólica, você é um hipertenso, né? O cardiologista costuma fazer o diagnóstico em pelo menos duas medidas em momentos diferentes. Existem outras maneiras da gente fazer o diagnóstico, mas basicamente é isso. Você veio um dia no cardiologista, ele aferiu a tua pressão, deu 145 por 80. O 145 é acima de 14, então, que a gente abrevia, né? Na verdade, é 140 milímetros de mercúrio. Então você veio lá, deu 145, então a pressão arterial sistólica está acima de 140. Bom, está alterado. Numa segunda consulta ali no retorno, por exemplo, o médico foi lá, aferiu a pressão de novo. Deu 130 por 95, agora a diastólica que deu elevado. Pronto, fechou o diagnóstico então de hipertensão arterial. Então você é um paciente hipertenso. Qual que é o grande problema da hipertensão arterial? É que a pressão alta ela não dá sintoma, né? Muita gente acha que a pressão alta vai lá dar uma baita dor de cabeça, ou a pessoa vai ter vontade de vomitar, ou muita gente fala que sente uma pressão aqui no pescoço. Na verdade, na grande maioria dos casos, a pressão alta é uma doença silenciosa e que não dá sintomas. Então o que acontece? Quando a pressão está extremamente elevada, lá com pressão acima de 18 ali da pressão arterial sistólica, o que você pode sentir aqui é uma leve pressão aqui na região da nuca, né? Não vai sentir aquela dor de cabeça na frente, intensa, nem nada disso relacionado à hipertensão arterial. Muita gente acaba confundindo, né? Porque o que acontece? Por exemplo, você está lá com dor de cabeça, aí a dor de cabeça gera uma situação de estresse, essa situação de estresse faz com que a pressão se eleve. Então, ao contrário, a dor de cabeça veio antes, gerou uma situação de estresse e tua pressão, então, ficou mais elevada, né? Chegou lá no hospital todo tenso, nervoso, em pânico, mediu a pressão, tá 18 por 10. Não é a pressão alta que deixou você ali em pânico. Não, o teu pânico que gerou uma situação de estresse, liberou catecolaminas e fez com que a tua pressão, então, ficasse mais elevada. Voltando na questão da pressão arterial sistólica e da pressão arterial diastólica, você sabe o que é? Pressão arterial sistólica é aquela pressão quando o coração está contraindo, quando ele está batendo. Então por isso que a gente tem lá os 120 milímetros de mercúrio por 80, que a gente abrevia por 12 por 8, que é considerada a medida boa de pressão. Pressão arterial sistólica é quando o coração está batendo e pressão arterial diastólica é quando o coração está relaxando, né? Então, qual é considerado a pressão ideal? Eu estava falando do 12 por 8. Muita gente acha que a pressão considerada ideal é a pressão de 12 por 8, mas não é verdade, tá? A pressão considerada ideal são pressões abaixo de 12 por 8, mas que esteja perfundindo bem ali teus órgãos, principalmente os seus rins, né? Quadros ali de pressão muito baixa, pode levar a uma má perfusão renal, aí começa a alterar seus exames ali de creatinina, por exemplo, né? Mas qual que é o grande problema? Imagina que o teu coração ele está preparado ali para receber uma pressão ali de 12 por 8 ou menos. Então ele bate ali com tranquilidade, né? Pum, pum, pum. Agora não. Ao invés de ter essa pressão de 12 por 8, você é hipertenso e muitas vezes nem sabe, porque não foi medir a pressão, não procurou o cardiologista. Pressão ali no teu coração está de 18 por 10. Bum, bum, bum.
dando porrada ali no teu coração, né? Ali 100 mil vezes ao dia, que é o tanto que o coração bate em média por dia, né? Imagina essa sobrecarga, o que vai acontecer com o coração? O coração é um músculo, assim como qualquer outro músculo, ele vai começar a dilatar. Então, primeiro a gente, né, na hipertensão arterial, a gente tem uma hipertrofia concêntrica, o coração começa a aumentar para dentro aqui. A hora que a cavidade não tem mais espaço, aí o coração começa a dilatar, né? Então, não raro eu pego pacientes hipertensos com coração, que é para ser do tamanho de um punho, um tamanho bem grande aqui, que mal cabe na caixa torácica, às vezes acaba até aumentando a caixa torácica para conseguir comportar ali o coração, a cardiomegalia, que é o aumento do tamanho do coração. E a gente sabe que até um certo ponto esse coração ele dilata, mas ele dá conta de bombear, né? Ele dá conta ainda de manter a injeção ali de sangue para a aorta dentro da normalidade. Mas vai chegar uma hora em que teu coração ele vai virar um balão, ele vai ficar tão dilatado em que você vai evoluir para insuficiência cardíaca. Então, uma das grandes causas aí da insuficiência cardíaca, que é o coração fraco, é aquele paciente hipertenso de longa data que não tratou ali de forma adequada. Outra coisa que a hipertensão pode levar, a hipertensão também é o principal fator de risco para o infarto agudo do miocárdio. Infarto agudo do miocárdio, eu já expliquei o que é para vocês, né? Quando você tem ali um entupimento ali completo das artérias, de uma das artérias das coronárias. Então você vai, desde que você nasce, vai formando aquelas placas de gordura, vai formando aquele processo de aterosclerose. Dependendo do que você faz, né, tua qualidade de vida, o que você faz na tua vida, esse processo de acúmulo de gordura, ele pode ser acelerado, até que uma hora ele fica ali tão obstruído e instável que uma placa ali se rompe, e aí forma trombo, forma plaqueta e o paciente tem um infarto agudo do miocárdio. E por que a hipertensão facilita? Você imagina que a parede do vaso ali também é para receber uma pressão baixinha ali nas coronárias. Agora não, você está lá, bombardeando a artéria, machucando o endotélio. O endotélio vai ficar fragilizado, vai facilitar o acúmulo de gordura ali, acelerando o processo da aterosclerose. Então a hipertensão também é o principal fator de risco para o infarto agudo do miocárdio. É como eu estava explicando, tem outros tipos de infarto. O principal é por esse processo da aterosclerose. Mas, por exemplo, o paciente pode infartar sem ter um entupimento também. Por exemplo, o paciente pode ter lá uma anemia severa, aí pegou uma infecção e internou. A demanda de oxigênio ali naquele momento é muito alta, mas o coração não está conseguindo ali mandar oxigênio para todas as nossas células, nem para o coração. Você pode sofrer isquemia ali, sofrimento do coração sem ter o entupimento. Após procedimentos de angioplastia ou após uma cirurgia cardíaca, você também pode ter injúria miocárdica, né? E elevar a troponina, causando um infarto agudo do miocárdio sem novas lesões. No caso da cirurgia, claro, se o paciente foi para a cirurgia porque ele tem inúmeras lesões coronarianas, né? Mas então a gente tem o processo da aterosclerose causando infarto, a diferença da demanda, né, de oxigênio entre a oferta e a demanda de oxigênio. Casos de morte súbita, por exemplo, o paciente foi lá e teve uma morte súbita. Essa morte súbita também pode levar ao infarto agudo do miocárdio. Então tem N causas, mas a gente vai focar sempre para nós aqui que a grande maioria dos casos é decorrente desse processo da aterosclerose. Então olha aí o que a hipertensão pode causar, né? As duas doenças aí que poderiam ser as mais graves relacionadas ao coração, que é o infarto agudo do miocárdio e a insuficiência cardíaca. Mas o que você tem que fazer então para controlar, para tratar essa hipertensão arterial? Primeira coisa, né, pessoal, é procurar, né, um cardiologista aí para manter o acompanhamento. Muitas vezes vai ser necessário, já na primeira ou na segunda consulta ali de avaliação, a introdução de medicamentos. Hoje em dia a gente está sendo cada vez mais rigoroso no controle da hipertensão arterial. Então se tua pressão está lá, uma hipertensão de estágio 2, por exemplo, é uma pressão acima de 16/10, eu não vou esperar. Doutor, eu vou fazer uma mudança de estilo de vida, eu vou melhorar minha alimentação, eu vou começar a fazer exercício físico. Não, vamos fazer o contrário aqui. Eu vou começar o medicamento e aí você faz a mudança do estilo de vida.
se alimenta melhor, vai fazer exercício, vai dormir bem. Se depois a gente reavalia a tua pressão e a tua pressão ela fica bem baixinha, eu vou devagarinho tirando o medicamento. A gente sabe que isso é mais eficaz do que eu ficar esperando mudança de estilo de vida. Mudança de estilo de vida é mais para aquele paciente que é hipertenso, grau 1, né, estágio 1, aquele paciente que não tem outros fatores de risco para evolução de aterosclerose ou evolução para insuficiência cardíaca, até a gente pode tolerar ali de 3 a 4 meses uma mudança de estilo de vida. Mas a grande maioria dos pacientes hipertensos vão necessitar de terapia medicamentosa, né? E muitas vezes 2 ou mais medicamentos serão necessários para manter essa pressão realmente em torno de 12/8 ou até abaixo de 12/8, que é considerado ali a pressão ótima, né? Dentre os medicamentos antihipertensivos, a gente tem inúmeras classes de medicamentos. Aqueles de primeira linha, né? Por que de primeira linha? Porque esses medicamentos controlam melhor a pressão e a gente sabe que esses medicamentos são os que mais diminuem, né, as doenças, a probabilidade de você evoluir para doenças cardiovasculares. Então, medicamentos ali de primeira linha. A gente tem os inibidores da enzima conversora da angiotensina, que é o ZIEC, né? A gente tem os bloqueadores do receptor de angiotensina, que são os BRAs, que já tem vídeo meu, inclusive, falando aí, por exemplo, sobre o captopril, sobre a losartana, depois você assiste esses vídeos aí. Mas são medicamentos ali de primeira linha, né? Dentre esses medicamentos de primeira linha, ainda tem os medicamentos que têm ação mais prolongada, que esses é que o médico prefere passar, né? Aqueles medicamentos que podem ser administrados ali uma vez por dia e já é o suficiente. Então, depois do ZIEC e dos BRA, a gente tem os bloqueadores dos canais de cálcio, que também mostraram redução da mortalidade cardiovascular e uma ótima redução da hipertensão arterial. Em casos refratários, a gente pode também usar os diuréticos tiazídicos, como o hidroclorotiazida ou os diuréticos tiazídicos light, né? No caso da clortalidona, da indapamida. Então, olha a gama de medicamentos, eu só falei de medicamentos aqui, né, de primeira linha. Depois a gente vem com os antagonistas dos mineralocorticoides, que é a espironolactona e por aí vai. Beta-bloqueador, alfa-agonista, depois tem um monte de outras classes de medicamento que a gente pode utilizar. Mas o mais importante é que você saiba, que você reconheça que você é um hipertenso. Se você é hipertenso, procure um cardiologista para te orientar. Não se conforme. Ah, doutor, minha pressão ela é normal ali 16/10. Não, tua pressão é anormal 16/10. Não se conforme com uma pressão ali acima de 12/8, tá? Se você está tendo pressões aí acima de 12/8, procure ali o teu cardiologista. É claro que cada caso é um caso, né? Pessoas mais idosas ali a gente tolera até uma pressão ali mais elevada. Por isso que cada caso é um caso e cada caso ele tem que ser individualizado. Você viu, pessoal? Para quem não sabe, a Clínica Iano, onde eu estou falando aqui do meu consultório, a gente está aqui em Indaiatuba. Indaiatuba é do lado do aeroporto de Viracopos, então não tem mais desculpa. Nem que você pegue um voo aí, né, de qualquer lugar do Brasil, cai em Viracopos, pode se consultar com a gente via presencial. E a gente está aqui em Indaiatuba, perto de Campinas, São Paulo, Itu, Sorocaba, Limeira. Para você que é mais distante e não pode se locomover, a gente também faz atendimento para todo o Brasil via telemedicina. Não esquece aí de me seguir no Instagram. Meu Instagram é o dr.iano. Tá cheio de perfil falso meu aí. Se você colocar Roberto Iano aí no Instagram, você vai ver aí pelo menos uns 200 perfis fakes, tá? Muita gente que manda mensagem, até pede dinheiro. Nunca vou pedir dinheiro aí para vocês, podem ficar tranquilos. Meu único Instagram é o dr.iano. Mas você viu que vídeo importante, né? Então eu quero que você compartilhe esse vídeo. Eu falei sobre hipertensão arterial. Hipertensão arterial mata 400 mil pessoas todos os anos no Brasil e é uma doença extremamente negligenciada, é uma doença extremamente perigosa. É o fator de risco que mais mata brasileiros aí todos os anos, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Então compartilhe esse vídeo, que esse talvez seja o vídeo mais importante que eu fiz esse ano. E você viu, né, que eu poderia ficar falando aqui 1 hora sobre hipertensão arterial. Se vocês gostaram, vocês deixam aqui nos comentários o que mais eu deveria falar sobre a hipertensão arterial. Eu vou fazer um vídeo aí baseado no que vocês comentarem aqui embaixo. Tá ok, pessoal? Então o recado de hoje é esse.
Um grande abraço e até a próxima.